Jesus ensinou-nos a orar para que a vontade de Deus fosse feita, assim na terra como no céu, e para que o reino viesse. Ele ensinou-nos a orar assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos recordar que em Mateus 13, Jesus é o bom semeador e a boa semente é a palavra, e a terra é o coração humano. Então, fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu, é fazer a vontade de Deus no coração humano. Isto nós já compreendemos. Quando a vontade de Deus é feita, nós recordamos também que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Não o busque em outro lugar. Assim, dentro de nós se desenvolve a boa semente, a palavra de Deus. Note que na carta às 7 igrejas, nós já meditamos um pouco sobre isto. Jesus fala para a primeira igreja, a igreja em Éfeso. A palavra Éfeso significa desejável. É a igreja do princípio. É a igreja que ainda está em contato com o puro ensinamento dos apóstolos. É a igreja que Jesus chama e elogia e diz que tem a favor dela algumas coisas. Mas observemos que o principal desta carta é a queda do primeiro amor. Jesus chama para vencer esta queda e voltar ao primeiro amor. Ao vencedor desta igreja, Jesus promete o seguinte, versículo 7 do capítulo 2. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se vamos alimentar da árvore da vida, vencendo e voltando ao primeiro amor, logo amar a Deus e amar ao próximo é condição básica para sermos vencedores. E assim, voltarmos ao paraíso de Deus. Vamos recordar e juntar. A vontade de Deus feita na terra é a vontade de Deus feita no nosso coração. É o reino, é o governo de Deus sobre a nossa mente, sobre nossa vontade, sobre nossas emoções. Assim nós temos o paraíso de Deus, pois onde Deus está, tudo é calmo, tranquilo, completo. Vamos ler e perceber em Romanos 12, está escrito no versículo 2 assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, quando Jesus ensinou-nos a orar para que a vontade de Deus fosse feita, algo bom, perfeito e agradável seria formado e gerado dentro de nós. Segundo a vontade de Deus, isto é o paraíso, é a presença de Deus, é a natureza divina, pois a nossa mente é renovada e somos transformados e mudados com uma nova natureza. Sim. Então prosseguimos e ainda podemos ler em Hebreus, que fala da nossa entrada neste reino ou nesta nova natureza de uma outra forma. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a seguir, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui temos a menção da casa de Deus, a qual somos nós. Bem, se Deus está morando em nós,
então o paraíso está em nós. Mas como isto é possível? Isto é possível pela renovação da nossa mente, conforme Romanos 12, 2, e um coração puro. Veja no versículo 22, um coração purificado de má consciência, uma consciência pura, purificada pela fé em Jesus Cristo. Então nós entramos por meio de um novo e vivo caminho. Esse caminho novo e vivo, isto é, sem a natureza da morte por causa do pecado, é Cristo. E nós entramos no Santo dos Santos. É o lugar da presença de Deus. Entramos por meio de Jesus Cristo. Isto é, entrar é ter a experiência de comer da árvore da vida. Jesus disse no Evangelho de João: quem de mim se alimenta, por meio de mim viverá. Então Jesus agora é o alimento para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim, para percebermos a nossa vida no paraíso de Deus, temos a natureza divina. Ela é descrita em Gálatas 5:22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, nós temos esta natureza, pois o fruto do Espírito é Deus, o Espírito Santo. E o fruto é algo que é produzido em nossas almas, isto é, o fruto é dado numa árvore madura. É a nossa maturidade espiritual, é a nossa experiência de natureza divina, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Isto é paraíso, isto é presença de Deus, é natureza divina. Isto é a nova criatura em Cristo. É triste vermos como o homem religioso e os homens carnais e naturais que introduziram falsos ensinamentos, falsas igrejas, através de falsos profetas, falsos pastores e mestres, desviando as pessoas da realidade do que está escrito, ou traduzindo estas coisas para depois da morte física. Lembre-se, isto é para agora, o reino de Deus aqui na terra, isto é, em nossos corações, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus feita em nossos corações. Assim, nós somos mais do que vencedores. Mas recorde, voltando à igreja em Éfeso, para nós nos alimentarmos da árvore da vida no meio do paraíso de Deus, precisamos de amar o Senhor e o próximo como a nós mesmos. Esta é a graça e esta é a alegria do Espírito Santo. E é por meio desta graça e desta alegria é que experimentamos o paraíso de Deus na terra. Deus está em nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos os seus filhos. Somos parte da sua família e temos esta nova natureza. Medite sobre isto e deixe de ser um religioso nominal para ser um filho de Deus que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus feita em seu coração, feita aqui na terra. Note, Jesus não nos ensinou a orar o Pai Nosso para que nós ficássemos repetindo o Pai Nosso pelo resto de nossas vidas. Ele ensinou-nos a orar para termos algo enquanto estamos aqui, para que quando entrarmos no mundo espiritual, já tenhamos experimentado a realidade do governo de Deus, que é o seu reino. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja sempre contigo. E esta experiência seja a sua experiência, a experiência do paraíso de Deus, o reino de Deus dentro de você. Amém.